Olá, sou Ellen Cato, pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura. A palestra que iremos apresentar agora faz parte do programa Inoviaqua, um programa para estimular a inovação na cadeia aquícola brasileira. Esse programa é liderado pela Embrapa Pesca e Aquicultura e conta com diversos parceiros, como o SEBRAE e a UFT, na qual faz parte a palestrante que falará um pouco mais para nós sobre o consumo de pescado no Brasil e suas diversas vertentes. Então, chamaremos agora a pesquisadora Érica Maciel, da Universidade Federal do Tocantins. Olá, pessoal. Bem-vindos aqui. Hoje a gente vai estar... Sou a professora Érica, da Universidade Federal do Tocantins, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o consumo de pescado na Agrotins, e a gente vai trazer uma palestra sobre o consumo está para peixe. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês sobre o consumo de pescado no Brasil. E vamos conversar também sobre a produção do pescado, a relação e o apelo que o pescado tem com a questão da saúde, estilo de vida, os principais usos, algumas formas de tecnologia disponíveis e as perspectivas futuras. Bom, para iniciar é importante relembrar, destacar que a gente teve algumas transições ao longo da nossa evolução enquanto ser humano, né? A principal delas foi a transição demográfica, com a saída do homem do meio rural para o meio urbano, né? E com isso houve também a transição nutricional, porque houve uma mudança na forma de se alimentar e uma mudança também nas atividades laborais, onde antes elas eram muito mais ativas, então elas passam a ser mais sedentárias. Com isso, houve uma outra transição, que a gente chama de transição epidemiológica. A transição epidemiológica, então, ela é caracterizada pela prevalência de doenças e agravos não transmissíveis em detrimento das antigas doenças mais comuns, que eram as doenças infecto-contagiosas, né? Tá, mas o que isso tem a ver com o consumo de pescado, né? É porque o pescado, apesar dele ser um alimento de alto teor de água e por isso ele pode ser um alimento transmissor de alguma contaminação alimentar, ele também, a gente tem estudos que identificam a sua relação do consumo de pescado com um padrão de saúde, com um padrão epidemiológico mais adequado. Então, e hoje a gente sabe que na atualidade há uma busca muito forte por alimentos de conveniência, que sejam de fácil preparo, mas sem perder o sabor. Um alimento que seja seguro, e aí a gente chama atenção para os alimentos de origem animal, né? A segurança aqui se refere à segurança alimentar mesmo, sem risco de contaminações. Então, um alimento que seja de maior qualidade e também um alimento rico em nutrientes e compostos bioativos. E aí a gente está falando de dois tipos de qualidade, né? A qualidade relacionada à segurança alimentar e a qualidade relacionada à presença de compostos nutricionais que sejam benéficos à saúde. E aí o pescado, ele é um alimento assim extremamente importante porque ele é rico em nutrientes essenciais, ele tem na maior quantidade de espécies, ele é de baixo teor calórico e suas proteínas são de alta qualidade, assim como suas gorduras, né, seus ácidos graxos poliinsaturados. Então, quando a gente pensa nessa relação da alimentação com a saúde, a gente identifica aí no pescado um grande nicho de mercado a ser explorado pela indústria de alimentos. Quando a gente pensa assim, tá, mas e esse consumo, ele cresce? Qual a tendência dele, né? Infelizmente, esses dados eles vão só até 2015, essa publicação ela é de 2018, então os dados mais recentes ainda estão sendo organizados, mas o que nós temos é um crescimento do consumo aparente exponencial em todo o mundo. Então, assim, cresce junto com o crescimento populacional, mas nos últimos anos tem se mostrado um crescimento maior e interesse maior pelo pescado no prato aí das pessoas. Porém,
para que a gente avalie o quanto de consumo a gente tem, seja no Brasil ou em outros países, é uma complexa relação, né? A gente já até publicou alguns trabalhos que discutem sobre isso. Existe uma recomendação da FAO para que as pessoas consumam em torno de 12 quilos ao ano, né, habitante ano. Isso equivaleria a você consumir pescado 2 vezes por semana, de forma regular ao longo de um ano, e aí um consumo em torno de 250 gramas por refeição. Então, se você consumir pescado na sua dieta 2 vezes por semana, você já estaria atingindo a recomendação da FAO. O que a gente tem hoje é que o consumo mundial ele gira em torno de 23,9 quilos habitante ano. Quando comparado com a carne bovina, aqui a gente tem um dado de 35 quilos habitante anos, vocês veem que a carne bovina ela é muito superior, né? Os países industrializados, eles podem chegar a 27 quilos ao ano, países em transição, economia de transição, 14 quilos ao ano, e países em desenvolvimento, 13 quilos ao ano. O Brasil, ele atinge aí 6 quilos ao ano, então seria 50% da recomendação da FAO a gente consegue atingir. Isso acaba sendo muito estranho para o brasileiro, porque o brasileiro ele foi colonizado por uma população que é a maior consumidora de pescado na Europa, que são os portugueses, e nossa origem é uma origem indígena, que também são os grandes consumidores de pescado dentro do Brasil. E aí tem toda uma relação de como é difícil calcular o consumo de pescado. O IBGE ele utiliza, né, a gente tem como base os dados da pesquisa de orçamento familiar, que calcula o que é adquirido, né, o que a gente chama de aquisição alimentar, então espera-se que aquilo seja consumido naquele domicílio. E o antigo Ministério da Pesca e Agricultura calcula o consumo do pescado através de tudo que é produzido dentro do país, inclui as importações para consumo e exclui as exportações. E aí a gente tem uma média de consumo per capita. Mas quando a gente olha, então a gente tem uma diferença aí desses valores, então a gente não consegue saber exatamente quanto que é o valor de consumo de pescado no Brasil, mas a gente sabe que ele está bem abaixo da média. Então, nos dados de 2009, por exemplo, a gente atingia 9 quilos ao ano, enquanto que se você for olhar para esse consumo dentro das macro-regiões do país, a gente tem a região norte aí com 24,6 quilos de consumo per capita ao ano. Só que quando isso foi em 2003. Depois, em 2009, a região norte, que é a maior, quando a gente compara, né, com as outras regiões, quando compara mesmo com o Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, a diferença ainda é muito grande, né? Você tem aí o Centro-Oeste, o menor consumidor de pescado do Brasil, com 1,3 quilos habitantes per capita. Quando a gente passa esse dado para o ano de 2009, o que nós temos? A região Nordeste ainda continua sendo, sim, a região que mais consome pescado no Brasil. Embora a média nacional ela aumente, né, em relação aos anos anteriores, há de se considerar que a região Norte, que é a maior consumidora, ela já vem diminuindo. Então, ela sai de 24 quilos ao ano para 17 quilos. Então, isso daí a gente já vê uma forte tendência de mudar o padrão, de mudar o estilo de vida dessa população. E aí seria, então, um nicho de mercado. Por que a região Norte ela está diminuindo o consumo, enquanto as outras regiões, apesar de ser baixo, e ainda muito baixo, mas ela está evoluindo? Bom, quando a gente pensa nesses indicadores de consumo de pescado, é importante pensar assim, o que o consumidor ele quer hoje em dia, né? Por que a região norte tá diminuindo o consumo, enquanto outras regiões parece que está aumentando? Nós sabemos aí, através de uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, uma estimativa para 2020,
que o consumidor hoje ele busca alimentos que tragam sensorialidade e prazer, saudabilidade e bem-estar, e aí é uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, porque hoje em dia as pessoas não querem só se alimentar, elas querem ter uma experiência de promoção da saúde enquanto se alimentam, elas querem ter momentos de cultura alimentar junto aos seus familiares, aos seus amigos. Precisa-se então ter um alimento que seja de conveniência, de praticidade, que seja confiável, que eu tenha qualidade, né? Que eu busque uma garantia da qualidade desse produto e sustentabilidade ética, que são outros princípios que eles têm surgido de forma muito tímida no Brasil, mas que já vem ganhando mercado. Bom, quando a gente vem falando dessa questão do consumo do pescado e a sua relação com a saúde, a gente tem aí alguns estudos, eu trouxe só alguns, mas existem vários estudos a nível mundial que mostram, por exemplo, aquelas pessoas que consomem mais pescado, elas têm alguns indicadores relacionados a doenças e agravos não transmissíveis de menor intensidade. Uma delas é uma pesquisa realizada na Croácia, Finlândia, França, Islândia, Irã, Coreia do Sul e Estados Unidos, que demonstraram associações entre o consumo de pescado e a síndrome metabólica. Da mesma forma, já foi observado que as pessoas que consomem mais pescado possuem um risco de acidente vascular cerebral menor. Um outro estudo também, ele associou a maior probabilidade de sintomas de redução, né, de sintomas depressivos entre adultos com mais de 55 anos que consomem o pescado de forma regular, na verdade, até acima do que é recomendado. Apesar de todos esses benefícios, e nós poderíamos trazer mais outros exemplos para citar, nós temos aí pesquisas sendo realizadas ao longo da última década e que a gente vem demonstrando essa relação. Apesar de tudo isso, o Brasil ocupa na sua produção o 14º lugar. E a gente sabe que entre os 25 mais produtores, né, os países mais produtores, o Brasil estando em 14º, parece que é algo significativo, algo que possa ser comemorado, mas é importante destacar que 50% dessa produção ela é biologicamente insustentável. Precisaria aí, então, medidas de produção que sejam mais sustentáveis e que pensem nessa produção a longo prazo para garantir que esse produto chegue na mesa do consumidor, mas que ele também tenha uma sustentabilidade ao longo dos anos. Bom, a perspectiva que nós temos é que o consumo mundial possa chegar a 178 milhões de toneladas em 2025. Esse dado, como eu disse para vocês, é uma estimativa. Isso tudo antes da gente estar vivendo a situação que o mundo vive hoje, que é a questão da pandemia. E que nós acreditamos que vai afetar diretamente, não só nossa forma de vida e de consumo, mas também a forma como esse produto está sendo produzido e como ele vai chegar até o consumidor. Ainda assim, estima-se que os países em desenvolvimento possam alcançar até 21 quilos habitante o ano até 2025. Como eu disse, esse dado ele pode estar sendo alterado tendo em vista tudo que nós estamos vivendo hoje em dia. E aí precisa se pensar em novas formas de produzir, mas também em novas formas de atingir o consumidor. Como que esse produto vai chegar, garantindo a qualidade dele até a mesa do consumidor? Haja visto que hoje um dos principais entraves para o consumo é justamente a qualidade do produto. A gente vai falar um pouquinho disso agora. Nós fizemos pesquisas aí em São Paulo e também fizemos a nível de Brasil. E mesmo uma experiência que nós tivemos com o pessoal de Portugal, a gente vê o quê? Quais são os principais motivos com que as pessoas não escolham o pescado como sua proteína principal? E o principal motivo hoje é a qualidade, que é algo que a gente não enfrenta na cadeia de outras proteínas. Por exemplo, a carne bovina ela tem um controle de qualidade bastante rigoroso. Então, isso faz com que o consumidor se sinta mais seguro ao consumir uma carne bovina do que optar por uma carne de pescado. Uma outra coisa que é levantada é a questão do preço. As pessoas ainda julgam o preço muito elevado pelo produto que se encontra disponível no mercado. E um outro fator é a questão do hábito. Apesar de ter a questão dos colonizadores
serem portugueses e de termos aí uma raiz indígena muito forte, o brasileiro, ao longo do seu desenvolvimento, ele perdeu o hábito de consumo de pescado, e não só perdeu o hábito, como não sabe preparar. Então, se não é um alimento prático para a maioria das pessoas que compram o produto, isso demanda muito tempo para fazer. Então, se a gente pode chamar isso de entrave, também podemos chamar de oportunidades. São oportunidades de investimentos na cadeia de produção para que a gente tenha, então, um produto de melhor qualidade, com preço mais acessível, que estimule o hábito da população a comer e que seja prático no preparo, assim como a gente já encontra produtos de outras fontes proteicas com tanta praticidade. Entre os nossos estudos, a gente consegue confirmar, então, os estudos que são feitos em outros países, que falam o quê? Que as pessoas que consomem mais pescado, elas tendem a ter um estilo de vida voltado para essa questão da saudabilidade. E aí é outro nicho de mercado. Então, pelo menos nos estudos que nós fizemos, em capitais, a gente vê o quê? Que as mulheres são a maioria de que consomem, que adquirem, as pessoas tendem a ter um estilo de vida mais ativo, tendem a ter uma preocupação com as questões relacionadas à alimentação e nutrição. Então, esse é um nicho de mercado que ele é pouco abordado na cadeia de suprimentos, na cadeia do pescado. E a gente vem trazer aí como tecnologia para melhorar essa qualidade, é uma tecnologia que já é utilizada em outras cadeias de alimentos, que é a questão da rastreabilidade, onde a gente tem o controle desde a produção primária até o consumidor final, passando aí para as etapas de processamento, de distribuição e de comércio, né, e varejo. Bom, aqui nós trazemos então um modelo de embalagem que poderia ser utilizado, isso é só um exemplo, mas como que nós poderíamos ter então essa conversa com o consumidor para mostrar e garantir um produto de qualidade. Então, um produto que traga, por exemplo, o selo, né, da inspeção do Ministério da Agricultura, um QR Code onde possa ter informações, eu vou mostrar na sequência para vocês, de toda a cadeia de produção, o selo de um produto rastreado e o código de barra que pode armazenar informações sobre os processos que esse produto sofreu. Então, esse tipo de embalagem ele pode trazer um aumento da segurança do consumidor ao adquirir o produto. E aí, aquele QR Code que nós mostramos na imagem anterior, ele poderia, aqui são sugestões de informações, né? Ele poderia trazer desde onde foi desde onde esse pescado veio, né? A questão da produção, até informações sobre o criatório, sobre os processos que esse alimento sofreu, o monitoramento dos índices de qualidade, desde de questões microbiológicas, até como qualidade da água de produção, informações nutricionais e dicas de gastronomia, dicas de preparo, né, seja como for. Essas são informações que a gente vê que o consumidor tem buscado nos alimentos nos últimos anos. Bom, esse é um pouquinho do que nós desenvolvemos aqui em parceria com a Embrapa, a UFT e a Embrapa, nessa missão aí de fortalecer o consumo do pescado em todo o Brasil e de principalmente levar um produto de qualidade e de valor nutricional agregado. Espero que vocês tenham gostado e ficamos à disposição para contatos e dúvidas e esclarecimentos. Embrapa e Agroteams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.